Hoje nós temos um formato diferente do nosso bate-papo aqui no canal Pioneiros do Transporte, que nós vamos tratar especificamente de um assunto que está na mídia, está nos jornais, está na boca do povo, que é a questão dos BRTs. Então, para isso, eu trouxe 3 pessoas muito queridas e super competentes. Vou pedir que cada um deles se apresente, mas já queria agradecer a Cristina Albuquerque, a Clarice Link e o Ramon César. Com certeza, todo mundo que está aqui conhece muito o assunto que nós vamos tratar hoje, que são os BRTs, e nós estamos falando disso porque está na imprensa, está nas redes sociais, está na ordem do dia, na pauta da conversa de quase todo mundo que usa transporte público. Mas nem todo mundo conhece essa história do BRT. Então, eu queria começar lá no início do século XXI, quando o Transmilênio é inaugurado em Bogotá. E depois da inauguração do Transmilênio, uma série de sistemas de BRT pelo mundo inteiro eles se espalham. O BRT se consagrou como uma solução para os problemas da mobilidade, principalmente em cidades que não tinham um sistema estruturante como trens e metrôs. Então, eu queria começar pela Cristina. Eu sei que você organizou o BRT Data. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história e em que ponto nós estamos em sistemas de BRT pelo mundo. Bom, exatamente, Suzy. Eu acho que o BRT Data é uma plataforma pública que a gente tem que consolida essas informações de corredores prioritários ao ônibus, não só BRTs, mas corredores. Hoje a plataforma conta com informação de 398 faixas ao redor do mundo, em 177 países. Desses corredores, 219 são corredores BRTs classificados como BRTs. Como é que a gente faz essa classificação? Daí depois a Clarice pode contar um pouquinho mais, mas é com base no BRT Standard, que o ITDP tem parceria com a gente nessa plataforma, então toda a classificação de corredores BRTs da plataforma vem do BRT Standard. E a gente tem alguns gráficos que mostram a evolução de implementação desses corredores ao redor do mundo, que a partir de 2000, como você acabou de mencionar, com a inauguração do Transmilênio, a implementação cresceu bastante. Diversas cidades começavam a inaugurar corredores a cada ano. A gente teve o pico dessa implementação em 2013, onde 18 novas cidades implementaram corredores BRTs no ano de 2013. E a partir de 2014, a gente vê que essa aceleração de novos corredores BRTs começou a ser num ritmo mais reduzido, mas a gente continua tendo novos corredores BRTs sendo implementados a nível internacional todos os anos. Algumas informações para trazer aqui, eu acho que os mais recentes que a gente tem na plataforma hoje são corredores na Índia, que foram inaugurados esse ano, tem corredores no Brasil, ano passado, Transoceânica, que foi inaugurado. Então, a gente tem alguns corredores, algumas cidades do mundo que continuam nesse ritmo de implementação, mas a gente vê que não está mais num ritmo tão acelerado quanto a gente atingiu ali ao redor de 2013, nessa implementação de corredores ao redor do mundo. E aqui eu estou falando de novas cidades que implementaram, né? Então a gente também vê que algumas cidades não são mais novas, mas continuam implementando uma segunda ou terceira linha e corredores BRTs ao redor do mundo. Então esse é o panorama que a gente tem mais informações detalhadas de cada um desses corredores lá no BRT Data, tem alguns outros exemplos de cidades mais recentes que implementaram corredores BRTs, então a gente vê que continuam acontecendo, só estão num ritmo mais lento do que a gente viu ali por 2013 e 2014. Vamos aproveitar e dizer qual o endereço, onde é que as pessoas podem encontrar as informações? É www.brtdata.org. Bom, Clarice, ela deixou a bola levantada para você. Explica para o pessoal que não conhece o que é o BRT Standard. Tá bom. Mas eu vou até dar um passo anterior e, enfim, pegar um pouco essa fala da Cristina, que acho que é interessante a gente ver que as faixas ou os corredores, né, esse esforço de oferecer um sistema, um serviço de melhor qualidade para o ônibus, ele continua acontecendo. Acho importante a gente sempre lembrar que o tráfego misto ele é ineficiente, ele é desigual, ele é insustentável. E mesmo em cidades com sistemas metroviários robustos, né, então pensando em Londres, em São Paulo, em Hong Kong, na Singapura, ainda assim a maior parte do deslocamento feito pela população é por ônibus. Né? Então é importante a gente garantir que os sistemas de ônibus ofereçam, de fato, um serviço com confiança, com conforto, conveniência, segurança. Então, tem aquela ideia da metronização, né, do sistema de transporte, do sistema de ônibus,
mas quer, de fato, fazer com que a gente tenha um sistema que atraia, que tenha atributos suficientes para atrair e manter os usuários do transporte público. Desculpa, do transporte privado. A prioridade do sistema, a prioridade viária, né, a priorização viária para sistema de transporte público no Brasil é muito baixa. O estudo do IDEC, coleta de dados do IDEC, mostrou menos de 5% das redes, das cidades, tem, de fato, priorização, né? No Rio de Janeiro, aqui menos de 3%, priorização para o transporte público. Né? Então, é importante a gente entender por que a gente quer, de fato, melhorar, mudar, aprimorar, melhorar o sistema de transporte por ônibus. Então, há alguns anos, havia já... enfim, o BRT ele começou lá nos anos 70, né? E ao longo das décadas, vários sistemas foram criados, vários desenhos de sistema de ônibus foram criados, né? E cada vez mais nomeados como o BRT, né? Aqui no Brasil, a gente teve uma série de corredores, então, com pedaços do que hoje a gente chama de um sistema completo, né? Então, o que a gente entende de sistema completo? É infraestrutura segregada, conversão proibida nas vias de ônibus, embarque em nível, cobrança da tarifa fora do ônibus, alinhamento à esquerda. Então, tem uma série de características. Só que alguns sistemas tinham parte dessas características, mas nunca estavam conseguindo, de fato, um desempenho tão melhor, né, para o sistema. Então, o ITDP, entendendo a importância do sistema de ônibus e de forma alguma desmerecendo a importância do metroviário, né, o metro ferroviário, acho que sempre existe esse entendimento de que a gente é contra trem, metrô, imagina, em hipótese alguma, né, mas o que a gente precisa é entender que os sistemas de ônibus estão aí. Então, lá atrás, o padrão de qualidade BRT foi desenhado exatamente como uma tentativa de estabelecer uma definição comum do que é, então, o BRT, como é que é essa operação exclusiva de ônibus, como é que a gente pode reconhecer, então, o BRT em suas diversas características em cada cidade, porque a gente sabe que em cada cidade ele vai ter que se adaptar de uma forma diferente, e isso também é a beleza do sistema, ele tem uma flexibilidade, né? E aí a gente define, então, alguns critérios, né? E isso nos ajuda a balizar, e ajuda o poder público, que Ramon, né? Acho que sempre a gente usou muito o padrão como uma forma de balizar a discussão, onde é que a gente pode priorizar, onde é que a gente precisa melhorar, né? O que a gente pode fazer para, de fato, oferecer um sistema de ônibus que seja superior ao sistema atual, convencional e insustentável. Então, eu acho que o padrão de qualidade BRT ele tem um papel interessante de nivelar o debate sobre o assunto. Clarice, quem tiver curiosidade de conhecer o padrão BRT, onde ele pode achar? No site do ITDP Brasil, itdpbrasil.org, a gente tem lá uma página toda dedicada ao padrão de qualidade, a última versão em português. A gente até vai começar agora uma nova revisão. A gente, nos últimos anos, tem incorporado mais a discussão também sobre operação, sobre penalidades, né? Então, porque o padrão ele originalmente foca muito no desenho do sistema, e aí depois, enfim, a operação, né, como é que a gente consegue garantir que a qualidade da operação também, enfim, seja computada ali nas categorias que são criadas. No nosso site, além de ter o material, toda a metodologia em português, também tem uma série de avaliações que já foram feitas para corredores brasileiros, não todos, mas muitos, e recomendações, o que poderia ser feito, que poderia ser melhorado em relação a diversos parâmetros dos corredores em cada cidade. Ramon, os BRTs chegaram aqui no Brasil, assim, numa onda, né? Porque, na realidade, eles nasceram aqui no Brasil, lá em Curitiba, como um projeto do Lerner, né? Mas eles desembarcaram aqui no Brasil nesse novo formato, porque existem algumas diferenças nos projetos do BRT lá de Curitiba e esse salto que foi dado a partir do Transmilênio. Então, nessa nova fase dos BRTs, eles chegaram muito na onda dos grandes eventos, né? E Belo Horizonte foi uma das cidades que recebeu os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Como foi essa decisão para implantar o BRT, porque nós sabemos que existem determinações desses órgãos internacionais, tanto da FIFA quanto do COI, sobre diretrizes para o transporte público, né? Como foi a decisão
de implantar o BRT lá em Belo Horizonte? Na verdade, Belo Horizonte, nos anos 80, ainda na década de 80, teve uma primeira experiência de priorização do ônibus no sistema viário, ainda naquele modelo da faixa exclusiva, à direita, junto à calçada. Isto funcionou durante alguns anos e foi perdendo depois qualidade até praticamente desaparecer. Quando a administração municipal iniciada em 2009, ela já recebeu, nós recebemos, e eu assumi junto com o prefeito nos primeiros dias de janeiro, nós recebemos da direção da BH Trans, que estava deixando a direção, um primeiro estudo, espécie de um projeto conceitual de BRT em Belo Horizonte. Na campanha eleitoral mesmo, o prefeito já havia colocado o tema do BRT. E aqui em Belo Horizonte tem uma história penosa, longa e, de certa forma, frustrante em relação ao metrô. E o prefeito, o candidato, então, e depois, já nos seus primeiros dias de governo, colocava que faria um esforço, sempre que possível, no sentido de buscar viabilizar uma segunda linha do metrô em Belo Horizonte, mas que parecia que uma implantação de um BRT, na verdade, de 2 troncos de BRTs, parecia uma coisa mais fácil e que haveria recursos para isso em função dos eventos aí de Copa do Mundo, Copa das Confederações, esse tipo de coisa. E ele se empenhou muito nisso, né? Primeiro foi um esforço de avançar estudos lá na BH Trans, fomos a Bogotá conhecer o BRT, fizemos toda aquela espécie de peregrinação que muita gente fez. Logo que surgiu a oportunidade de recursos do governo federal a título de empreendimentos de mobilidade na Copa do Mundo, o prefeito e a nossa equipe estivemos lá desde o primeiro momento, negociamos muito e conseguimos levantar os recursos e tocar o projeto. E aí nós montamos, tanto havia na prefeitura quanto na própria BH Trans, um escritório de projetos dentro daquela metodologia já tradicional aí de gerenciamento de projetos, onde acompanhávamos quase que cotidianamente a evolução. Não é uma coisa simples de fazer. Então, nós temos um ciclo de projeto que precisa de ser vencido, que não se faz da noite para o dia, né? Nós tínhamos os estudos de planejamento, depois os projetos de engenharia, depois os projetos, vamos dizer assim, operacionais, o projeto de implantação do sistema, do serviço propriamente dito, e a fase de obras, de preparação da pista exclusiva, das estações de integração nas pontas. Quer dizer, na verdade, se a gente colocar que começamos em 2009 e inauguramos em 2014, no primeiro semestre de 2014, foram aí 4 anos, né? Mais ou menos 4, quase 5 anos, de um esforço muito consistente e, assim, sem perder o foco
inclusive, com o prefeito meio tipo, a gente brincava que parecia aquela dona lá do balé, que ficava com aquele bastão batendo o tempo todo e fazendo a turma dançar de acordo com o script pré-estabelecido. E conseguimos, e aí temos aí a Clarice, a Cristina, as instituições a que elas pertencem, o ITDP e a então Embarque, hoje na WRI, tiveram um papel muito importante de nos ajudar, seja na fase de monitoramento, seja na ideia do dia D de implantação. Nós não dispensamos nenhuma ajuda. Pelo contrário, estivemos o tempo todo abertos a receber colaboração de quem já tinha experiência, de quem trazia alguma contribuição teórica, de quem nos trazia manuais, todo o script para que no dia D aquela coisa funcionasse. E penso que funcionou. Talvez não tenhamos tirado 10, mas eu acho que 9,5 nós tiramos. Bom, vocês hoje estão ajudando muito o meu trabalho, porque o Ramon já deixou aí a deixa para a minha próxima pergunta, que é para a Cristina e para a Clarice, para saber exatamente como foi esse trabalho das instituições que vocês representam, junto ao poder público de cada cidade, para tentar desenhar o melhor BRT possível, fazer essas adaptações às especificidades de cada cidade, né? Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como é que foi. Não precisa ser detalhado em cada cidade, mas algo que ilustre aí para o pessoal. Clarice. Obrigada. Bom, acho que é isso. O Ramon já falou um pouco, né? A gente, falando pelo ITDP, eu acho que em alguns casos é bem semelhante. Tinha até esquecido Embarque, o nome Embarque. Eu tenho saudade do nome antigo. Ao WRI. Mas a gente atua muito em colaboração com a prefeitura, né? Com as prefeituras e cada vez mais, com outros entes, naturalmente também, né? O governo federal, agências metropolitanas, operadores, num desejo, né, de identificar desafios e soluções, porque, enfim, muitas cidades passam pelas mesmas situações, passam pelos mesmos desafios. A gente pode aprender muito com os outros, né? Então, o nosso papel é identificar o que está acontecendo, tentar achar formas de replicar soluções, trazer padrões, trazer estudos, metodologias, fazer relatórios, oficinas de trocas. Então, por exemplo, no caso de fases de planejamento, né, o ITDP, o padrão de qualidade, é uma ferramenta que a gente usa um pouco para nos ajudar, desde quando ainda está planejado. Eu lembro quando a gente aplicou o padrão de qualidade aos projetos, ainda nem tinha os corredores móveis, né, mas já aplicou assim, aplicando o que a gente entende que vocês estão planejando, o que poderia aprimorar em cada caso, sempre valorizando a importância da integração da infraestrutura, integração operacional, integração da informação, integração tarifária, valorizando muito também a importância do engajamento com a sociedade, né? Então, isso é algo que a gente faz bastante, né? De mobilizar outros atores da sociedade, dita sociedade civil, né, movimentos, organizações, enfim, organizados ou não, né, mas viabilizando ou promovendo a importância dessa escuta, a importância dessa troca. Né? Na fase de operação, então, por exemplo, como o ITDP parte muito do padrão de qualidade, a gente entendeu que o padrão de qualidade ele não nos ajuda, ainda que a gente possa reaplicar ele, e alguns corredores mudam, sim, né, a sua pontuação, ainda assim, ele não nos ajudava a identificar desafios de operação, né? Os desafios operacionais dos corredores. Então, a gente vem tentando, né, com algumas cidades, promover trocas. A gente fez no ano, eu acho que foi a última oficina antes da pandemia, se não me engano, enfim, no final do ano anterior, uma oficina importante com várias cidades, BH estava, Rio estava, e mais uma dezena de outras cidades brasileiras, para promover
trocas, quais são as soluções inovadoras que cada um está aplicando, está implementando, como é que a gente consegue empregar tecnologias baseadas em GPS, em bilhetagem, para oferecer um serviço melhor. A gente faz muito estudo qualitativo, pesquisa de percepção, enfim, colabora com outras organizações, como com o WRI, no Quali-ônibus e nas discussões, né, que cada um está apresentando. Então, eu acho que nós temos esse papel de, por um lado, dar uma assistência técnica, oferecer uma assistência técnica quando é possível. No Rio, a gente chegou a trazer consultores de fora para ajudar a desenhar estações específicas onde havia um desafio muito maior, né, e que os técnicos da prefeitura estavam ali com dificuldade. Então, a gente trouxe especialistas de fora, de sistemas que têm experiência em sistemas bastante complexos, né, para vir tentar ajudar a desenhar soluções. Então, tem um papel de apoio técnico, mas tem também, no caso, aí falando pelo ITDP, um papel importante, eu acho, de viabilizar uma ponte de diálogo, sociedade, consegue compartilhar a sociedade civil, participação em observatórios, né? Então, viabilizar um pouco mecanismos de controle social, né, que são atuados com diferentes entidades. Parecemos uma consultoria, uma assistência técnica. Nós não somos, né? Nós somos uma organização da sociedade civil com um perfil técnico, né? Então, a gente fica ali tentando, de fato, equilibrar esses diferentes papéis. É um desafio, mas é sempre promovendo o quê? Priorização do transporte público, priorização de um transporte de baixo carbono, soluções que promovam a mitigação da emissão de gases de efeito estufa, da emissão de material particulado, de NOx. Então, a gente tem metodologias para fazer esses cálculos, né? E uma melhor qualidade de serviço. Então, acho que esse é o nosso grande papel, e aí, às vezes, é por ações de advocacy, às vezes é por ação de capacitação, às vezes é por ações mais técnicas de colaborar no desenho dos sistemas mesmo. Bom, Cristina, eu acompanhei muito o trabalho de vocês no Rio e, principalmente, eu gostaria que você falasse, porque a Clarice já falou de modo geral, que você explicasse um pouco o que foi feito, o trabalho que vocês fizeram lá relativo à segurança viária, porque isso foi uma coisa muito importante. Nós tivemos no Transoeste, no início, uma série de atropelamentos, de problemas que ocorreram, e vocês trabalharam muito intensamente no Transcarioca. Então, fala para a gente um pouco de como foi essa colaboração para o BRT no Rio e nas outras cidades, mas dá um destaque para explicar essa questão da segurança viária, por favor. Tá bom, obrigada. Acho que sim, a Clarice já deu um belo resumo. Somos organizações que trabalham muito em parceria, então, de maneira geral, a gente tem uma atuação muito similar. A Clarice já cobriu super bem isso. Vou falar, então, um pouquinho mais dessa atuação com os BRTs. Eu acho que o nosso papel principal aqui no Brasil com sistemas BRTs, aí na época da Copa, quando eles estavam por inaugurar, a gente teve uma atuação muito forte ajudando as cidades que estavam por inaugurar os seus sistemas, com uma metodologia que a gente chama de alinhamento estratégico, que é ajudar as cidades a se planejarem para essa inauguração, e passando por toda a questão de quando que as coisas precisam ser feitas, quais aspectos da obra, infraestrutura, operação e tudo mais, que entra um pouco nessa linha do que o Ramon tinha mencionado antes, um pouco mais de gerenciamento de projetos, numa oficina que a gente consegue ajudar trazendo os diferentes atores que fazem parte do projeto, então as diferentes secretarias das cidades que estão envolvidas, os atores privados que vão estar envolvidos, algumas vezes até os fabricantes dos ônibus, para eles entenderem a necessidade de priorização daqueles tempos para o sucesso do projeto. Então, é uma oficina onde a gente reúne diferentes atores, juntos a gente ajuda a mapear os principais riscos que aquele sistema tem e elabora o caminho crítico para a implementação daquele sistema. Então, essa foi uma metodologia que a gente usou muito nas cidades aqui no Brasil para a implementação dos sistemas BRTs. Uma outra ferramenta ou área de trabalho que a gente atuou fortemente foi essa que você mencionou, Suzy, foram as auditorias de segurança viária, que é uma área forte que a gente tem desde a Embarque, e continuamos agora como WRI Brasil, na questão de fomentar desenhos mais seguros da infraestrutura. Então, a gente também trouxe
especialistas internacionais com experiência em realização de auditoria de segurança viária. Hoje o nosso time tem essa expertise e consegue realizar por conta própria, mas lá atrás a gente trouxe profissionais de fora para nos auxiliar nisso, que é justamente fazer uma auditoria em campo desses corredores BRTs. Foi feito não só no Rio de Janeiro, foram feitas em outras cidades do Brasil também nesse processo de implementação, e fazer recomendações de redesenho de algumas questões de travessia ou de interseções onde estariam acontecendo mais acidentes. A gente tem esse mapeamento inicial de se já foi inaugurado, onde é que estão os principais pontos de acidentes, os pontos críticos daquele corredor, faz uma inspeção em campo para entender onde é que estariam os principais pontos de melhoria e faz essas recomendações para melhorar o desenho. Daqui a gente está falando desde onde que as pessoas vão fazer a travessia para chegar na estação, vai ser antes, vai ser depois, pelo tempo de frenagem dos veículos. Então, tem diferentes aspectos que fazem parte dessas questões de auditoria de segurança viária, que foi um trabalho forte que a gente fez e continua fazendo aqui no Brasil. Algumas outras metodologias que a gente ajudou no processo de implementação para o BRT foram as ferramentas que a gente tem dentro do programa Quali-ônibus, que é um programa para ajudar as cidades brasileiras a qualificarem o seu sistema de transporte coletivo por ônibus, que é a questão do dia 1 de operação, que é o Ramon comentou rapidamente, que é justamente ajudar a planejar os procedimentos operacionais e planos de contingência que as cidades devem elaborar para o dia da inauguração, para o início de operação. Então, a gente até brinca bastante com o exemplo que foi feito na oficina de Belo Horizonte, foi se tivesse uma colmeia de abelhas dentro da estação do BRT, o que deveria ser feito. E daí passou algum tempo que estava inaugurado e teve uma situação assim, e o pessoal de lá começou a nos mandar fotos dizendo um exemplo que a gente não achava que ia acontecer, a gente estava preparado e soube como reagir, como fechar a estação, quem deveria ser chamado e tudo mais. Então, ajudar as cidades nesse planejamento. A gente também fez essa mesma aplicação de metodologia para a época das Olimpíadas no Rio, com a inauguração dos corredores, com o lote zero. Então, é uma maneira de ajudar as cidades a estarem preparadas para esses eventuais coisas que podem acontecer e responder de maneira rápida para o sistema seguir operando e de maneira padronizada. Além disso, a questão do segurança em primeiro lugar, que é na parte de treinamento de motoristas. Então, o que tem que mudar na maneira de condução dos motoristas, quando a gente está falando de um sistema BRT ou de prioridade ao ônibus, que muda um pouco a maneira de direção defensiva de um sistema convencional. Então, também é uma metodologia que a gente ajuda as cidades e ajudou a Rio de Janeiro e Belo Horizonte também. E a última, que faz parte hoje do grupo de benchmarking Quali-ônibus, mas que é a pesquisa de satisfação, que a gente aplica no Brasil desde 2012, e que a gente ajuda as cidades a entenderem a percepção de quem está usando o sistema de transporte coletivo por ônibus. A gente usou ela no Rio de Janeiro, na inauguração do Transcarioca, e a gente conseguiu perceber os benefícios que o Transcarioca teve no seu início de inauguração para a população. A gente teve que a satisfação das pessoas que estavam usando o Transcarioca após a inauguração aumentou quase 4 vezes, foi 3,5 vezes maior do que antes. A gente fez a pesquisa antes e fez depois. Também as pessoas estavam ganhando muito tempo na sua rotina diária com a inauguração do corredor. A gente tem diversas questões que a gente consegue perceber com a pesquisa de satisfação. E hoje, tudo isso faz parte do nosso grupo de benchmarking Quali-ônibus, que a gente segue com ele vigente, tem mais de 20 cidades no Brasil, e o ITDP faz parte com a gente como uma instituição facilitadora do grupo, nos ajudando a trazer questões técnicas para o grupo, no qual a gente fomenta muito um ponto que a Clarice comentou antes, que é essa troca de experiência entre as cidades. Então, para as cidades discutirem de maneira integrada e coletivamente quais são os seus principais desafios, o que uma já testou e não deu tão certo, ou já testou e deu certo, então as outras não precisam começar a resolver aquele problema do zero. A gente traz essa experiência e mostra como foi feito, qual foi o processo que essa cidade passou, se foi através de uma consulta pública, que ela conseguiu implementar uma experiência específica, como é que foi esse processo e tudo mais. Então, é um grupo hoje que a gente discute bastante como que as cidades podem trocar entre elas, já que muitos dos problemas e soluções são similares entre as nossas cidades, né? Então, essas são as nossas principais atuações aí hoje na área de transporte coletivo por ônibus. E também temos desde o passado que foram evoluindo com o tempo. Bom, ótimo, estou dizendo que vocês estão facilitando muito o meu trabalho, que a gente vai dar esse próximo passo agora na conversa. Os sistemas, quando chegaram, eles tiveram uma ótima avaliação. Eu lembro que eu conduzi pesquisa do Datafolha sobre o sistema do Rio, o BRT Transoeste chegou a ter 93% de aprovação, o Transcarioca, quando foi inaugurado, 84% ou quase 90% de ação, e
hoje nós estamos vendo um quadro que é bem diferente. Então, tem muita gente reclamando do serviço, muita gente descontente, dizendo que preferia as linhas de ônibus convencionais. Eu vejo nos grupos em que eu participo muita gente perguntando por que não põe as linhas convencionais dentro da calha. Então, eu queria dar um apanhado geral. Vou pedir para o Ramon começar a contar para a gente como está o sistema de Belo Horizonte hoje, como é que as pessoas estão percebendo esse sistema. Clarice, vou pedir, como você mora no Rio, vou pedir para você falar um pouco sobre essa percepção do passageiro quanto ao serviço oferecido no BRT no Rio. E, Cristina, se você puder dar uma geral sobre o Brasil, sobre os outros sistemas, as outras cidades, capitais, enfim, porque para a gente perceber exatamente essa visão mais geral de como, o que é problema, onde estão as soluções, enfim. Ramon, começo com você. Suzy, eu acho, primeiro, assim, em relação à avaliação do transporte público, transporte coletivo em geral, e do BRT em específico, é mais ou menos parecido com a avaliação do SUS. Quer dizer, o usuário verdadeiro tem uma avaliação melhor do que aqueles que vivem no entorno do sistema, mas não são usuários do sistema. Isso eu acho que é um primeiro ponto. Agora, acho, e eu te confesso que eu não tenho acompanhado aí o dia a dia da operação do BRT em Belo Horizonte, seja até por uma determinação de não querer ser um crítico em cima do trabalho que amigos e colegas meus vêm fazendo aí nessa fase de operação do dia a dia, que é muito difícil, e seja no último ano até pela questão do home office, do distanciamento. Eu acompanho um pouco, passa uma linha mista de BRT aqui na minha porta, dessas que uma parte delas não roda fora da canaleta, o sistema de Belo Horizonte tem isso, e tem uma que passa aí na minha porta, às vezes pela janela eu monitoro um pouco o sistema. Mas eu acho que tem um problema sério, porque assim, houve uma disponibilidade de recurso financeiro grande naquela época da implantação, tá? Acho que Belo Horizonte soube aproveitar bem esta disponibilidade de recursos, instalamos um sistema bem orientado e vai ficar feio o que eu vou falar, mas nós instalamos um sistema bem instalado, eu acho, tá? Com uma arquitetura boa, com uma funcionalidade boa, dificuldades funcionais que tivemos, procuramos, assim, inclusive nesse esquema de gerenciamento de projeto intensivo, procurar consertar estas coisas, recorremos a organizações tipo WRI, TDP, para nos ajudar em questões assim específicas, mas fico imaginando que a turma que me sucedeu lá na BH Trans passou a gerenciar e cuidar do sistema aí numa situação de recursos muito pobre em relação à disponibilidade que tivemos para a fase de implantação. Então, nesta fase de operação cotidiana, que impõe uma manutenção cuidadosa, ela não tem a disponibilidade de recursos que uma manutenção cuidadosa e eficiente exige.
Mas, assim, em síntese, o que eu acho que a grande dificuldade no BRT é a manutenção dos equipamentos, a manutenção das instalações. O sistema aí de Belo Horizonte, me parece que, em termos do modelo operacional, ele continua estruturado como foi desenhado lá há já 6 anos atrás, alguma coisa assim. Eu sei de alguns aprimoramentos, criações de serviços novos. Nunca vi, acompanhando pela imprensa, nunca vi uma demanda de voltar ao sistema antigo, de ter uma volta de linhas direta ao centro, esse tipo de coisa. Tá? Agora, acho que as instalações, estações de corredor, estações de ponta, de integração, elas vão sofrendo naturalmente o desgaste do tempo, o desgaste associado à grande massa de pessoas que utilizam no dia a dia. E eu acho que o poder público fica com muita dificuldade de fazer o cuidado mesmo, sabe? A manutenção nos mínimos detalhes. Isso eu acho que vai ficando falho. Um dia, eu, conversando com um economista amigo meu, dei esta opinião, ele falou, mas questão de recurso é uma questão de escolha. O dirigente municipal, se ele acha muito importante isto, ele coloca recurso nisso em detrimento de outras coisas. Em tese, administrar é isso mesmo, mas eu imagino, e sem querer aí limpar a barra de qualquer um, eu acho que realmente nós vivemos tempos mais difíceis para os administradores em termos de disponibilidade e gestão de recursos públicos. Isto pode estar prejudicando a imagem do BRT, e aí eu estou falando de Belo Horizonte. Eu sei que em algumas cidades o BRT não chegou nem muito a, de fato, operar, né? Sei de dificuldades que hoje existem no Rio em função de uma série de acontecimentos lá e tal, mas eu acho que aqui em Belo Horizonte, vamos dizer assim, no meu terreiro, o que eu vejo mais de dificuldade tem a ver com esse cuidado do dia a dia. O modelo em si, ele não está questionado, ele, de alguma forma, ele tem sido aprimorado e ele tem atendido dentro das limitações que nós temos no serviço público de transporte, que tem muita dificuldade de ter qualidade, de oferecer qualidade, mas eu acho que é um modelo muito, muito superior ao sistema tradicional antigo que existia antes. Ramon, eu lembro que quando eu ainda estava no BRT, ainda era diretora do BRT, um dos principais problemas que a gente enfrentou, e nós chegamos a um ponto crítico de ter 70 mil passageiros que andavam sem pagar o BRT, era justamente isso, o calote, né? E, na mesma época, saiu na imprensa que Belo Horizonte estava enfrentando algo parecido, mas foi lá e colocou a Guarda Municipal. Nós tentamos uma iniciativa semelhante, pedimos a atuação da Guarda para coibir o calote, né? Mas não fomos bem-sucedidos. Resolveu aí em Belo Horizonte? Suzy, assim, eu estou achando talvez que você esteja confundindo algumas coisas. Eu não me lembro, no meu tempo, desse problema de calote, e depois
também eu não vi notícia de jornal ou conversando com alguém. O problema que nós tivemos muito, e aí a Guarda Municipal foi muito importante, foi o problema de vandalismo. Tá? Eu tinha um filmezinho que a gente via assim, o rapaz, ele entrava normalmente na estação, normal. De repente, ele começava a chutar os vidros, assim, parecia um ataque histérico, um negócio todo maluco, mas era uma coisa deliberada, assim, de vândalo mesmo e tal. Então, nós tivemos muito isso, tá? Aí, a questão da Guarda Municipal foi muito importante, a atuação dela, principalmente nas estações ao longo do corredor, as estações de transferência. E essa coisa melhorou muito e não vejo falar nisto atualmente. Não sei, te confesso, não sei se a prefeitura ainda mantém guarda municipal dentro de estação hoje, tá? Mas naquele período, tanto no final da administração anterior, quanto no começo desta atual administração, a prefeitura precisou de recorrer ao apoio, ao concurso da Guarda Municipal para fazer uma ação preventiva e, às vezes, corretiva em cima desses atos de vandalismo que não foram poucos, tá? Bom, Clarice, o vandalismo e o calote são alguns dos problemas que eu enfrentei durante a minha gestão lá no BRT, o tempo que eu passei lá como diretora de Relações Institucionais, mas existem uma série de outros problemas que nós experimentamos, né, e que não estávamos preparados para isso. Como você faz uma análise geral assim do sistema do Rio? O que poderia ter sido feito? Por exemplo, foi como ele disse, nós agora eu também li no jornal, o Rio de Janeiro, a prefeitura está intervindo no BRT, me parece uma posição positiva, né, de participação do poder público, que na última administração teve completamente ausente, né? Então, o que pode ser feito nessa articulação entre o poder público e o operador privado e que não foi feito e que ocasionou esses problemas? Enfim, uma análise de cenário aí do BRT Rio. Acho que é importante a gente começar entendendo que o transporte público no Brasil, de um modo geral, não somente o BRT, é muito mal visto, né? É muito estigmatizado. A gente tem uma relação muito problemática com o transporte público, assim como o SUS com a saúde pública também, com a escola pública, né? Então, a gente também tem que entender de onde é que a gente está falando, ainda mais nós, que geralmente estamos nessas posições de tomada de decisão no poder público ou em outras entidades, mas que fazemos parte de uma classe média alta, que quase não usa esses serviços, né? E aí, então, o nosso olhar antropológico, ele parte desse lugar, que, de fato, como o Ramon disse, é um olhar diferente do usuário, né? Que, muitas vezes, está também muito insatisfeito e se sente muito injustiçado. O serviço de transporte público historicamente, ou cada vez mais, vinha sendo precarizado no Brasil, né? Não só no caso do BRT, o trem é super criticado, o metrô no Rio, que é considerado uma maravilha, também é super criticado, né? No contexto do Covid, então, agora mais ainda, e eu acho que uma questão importante, fora toda a questão antropológica da sociedade brasileira, que quer se diferenciar na utilização dos serviços, né? Tem a questão do financiamento, né? Os sistemas que são baseados quase que exclusivamente pela tarifa, eles não têm uma sustentabilidade de longo prazo, eles não conseguem oferecer um serviço de qualidade em épocas normais, quiçá em épocas de eventos emergenciais, como que a gente tem. Então, acho que esse é um ponto de partida fundamental para a gente. No caso do Rio, eu acho que tem um problema também. Primeiro, a gente tem um problema histórico dos modelos de concessão que
juntam tudo, né? Gestão, veículo, garagem, bilhetagem, tem uma concentração e isso gera uma relação, a meu ver, entre o poder público e o ente privado problemática, né? No caso do sistema do BRT do Rio, um embate sobre os papéis e as responsabilidades de cada um desses dois entes, não foi? No começo, eu lembro que a gente teve um problema sério em relação ao Transoeste, em relação à pavimentação. Então, a pavimentação que foi feita lá pelo poder público, que tinha que ter sido em concreto, que não foi, que teve foi adiantado a inauguração, porque tinha que ser antes das eleições, das eleições na qual o então prefeito Eduardo Paes foi reeleito. Então, a gente sabe que teve uma interferência política ali naquele projeto, né? Enfim, nossa interpretação, né? O projeto foi entregue ainda, talvez, no momento em que não era para ser entregue. Isso tem um impacto na frota operante, porque detona a frota operante, principalmente num território super problemático, que é a Zona Oeste. Então, cada chuva esburaca, tal. A frota operante, os ônibus de piso baixo, tal, toda hora sai para manutenção, e aí isso acaba... Então, tem toda uma questão ali de um impacto. Enfim, tem uma série de notas técnicas, né, esmiuçando isso, mas falando aqui de forma bem rápida. O corredor da Transoeste, que foi o primeiro a ser inaugurado, é um corredor, na verdade, com um perfil metropolitano, um perfil pendular, né? Então, pouco sobe e desce. Então, do ponto de vista financeiro, ele não é o que sustenta o sistema, ele, na verdade, depende dos outros, tanto é que quando o Trans entrou, deu uma reequilibrada ali, depois com a entrada do Transolímpica, deu uma outra desequilibrada, porque talvez o Transbrasil é que fosse ajudar a reequilibrar o sistema como um todo, quando a gente olha o sistema como um todo. Então, tem um problema também da questão do uso do solo, né? Então, o tamanho da frota operante, o tamanho da frota em manutenção, enfim, eu nem sei exatamente esse cálculo, como é que foi feito na época. Essa questão do baixo índice de sobe e desce, renovação, né? De renovação. As estações a gente teve uma série de estações subdimensionadas, né? Isso está amplamente documentado. Então, Santa Cruz, Curral Falso, Mato Alto, Pingo d'Água foram estações subdimensionadas, né? Lá na ponta, que deveriam ser, enfim, feitas de outra forma, outro tamanho, outro desenho, né? A própria operação ali nos terminais de Santa Cruz, problemático também, um tempo de espera para o despacho dos veículos acima do que deveria ser. Ou seja, tinha uma série de questões ali, algumas que diziam respeito a esse embate de quem que é a responsabilidade para pavimentar tudo, de quem, né? E questões também de operação. Então, eu acho que é importante a gente lembrar um pouquinho dessa história, porque o meu entendimento é que o que a gente vive hoje foi uma bola de neve no Rio de Janeiro desses problemas iniciais. E eu vejo hoje a intervenção, que eu acho interessante, porque é a segunda intervenção, né? Não é a primeira intervenção, mas é uma intervenção de novo, então, com o prefeito Eduardo Paes. Então, acho que a gente tem uma expectativa, porque, afinal de contas, ele quer resolver o problema do BRT, ele entende o valor do BRT, que não era fato na gestão anterior do prefeito Marcelo Crivella, né, que entrou com um projeto de repensar o sistema do BRT como um todo. Então, o prefeito Eduardo Paes tem outra bandeira. Então, eu acho que a expectativa em relação à intervenção agora ela é um pouco mais positiva, não menos desafiadora, né? Acho que a gente precisa, na verdade, de uma nova licitação, né? Sou partidária dessa discussão. A gente precisa lidar com transparência de dados de uma outra forma, tem indicadores de fiscalização que tenham, de fato, um papel central, né, nos novos contratos, indicadores que tenham aí uma incidência sobre o serviço contratado, que sejam frequentemente monitoradas, né, com uma outra plataforma aí de engajamento também da sociedade. Acho até interessante a gente pensar na percepção dos usuários, incidindo também nesses indicadores, né? Então, pensar nos indicadores e nas sanções que eles podem efetivamente gerar para o que não está sendo cumprido. Então, acho mesmo que é um rearranjo da relação entre esses dois entes, né? E esse rearranjo pode efetivamente mudar o serviço que é oferecido, né? Um serviço que seja mais bem
integrado do ponto de vista operacional, tarifário. Então, quando a gente fala de governança, a gente acaba chegando mais, né, facilmente nessa questão da integração tarifária também, que é algo fundamental. Agora, a gente precisa, acima de tudo, ter outros mecanismos de financiamento do sistema como um todo, né? Não só do BRT, como de todos os sistemas de transporte público, né? A gente não pode depender tanto da tarifa. Os principais sistemas atuais que a gente vê, que a gente faz referência no mundo, né, são sistemas, inclusive metroferroviários, né, são sistemas altamente subsidiados, né? E aí eu acho que é o comentário que o Ramon fez, né? É uma questão da decisão de onde é que você vai alocar o recurso. E isso é importante porque não resta dúvida de que o transporte público é um serviço essencial para a sociedade, está assegurado na Constituição, não é isso? E tem que ter a gente tem que ter o mesmo entendimento que a gente tem sobre a essencialidade, nem sei se existe essa palavra, desse serviço, assim como a gente tem com outros. Né? Então, eu tenho falado muito, assim, ecoando o que outros atores de sociedade civil falam, que de fato, o SUS do transporte público que a gente precisa ter. Né? A gente precisa avaliar o impacto que o serviço de transporte público tem na vida da população, tem na resiliência das cidades, né? No futuro das cidades de um modo geral, e, de fato, priorizá-lo, né? Priorizar aí, e para isso precisa repensar esse modelo de governança, né? E os modelos de concessão, porque da forma como está, na verdade, foi um ajuste em relação aos modelos anteriores, né? Então, acho que a questão técnica, de fato, da operação, do despacho, do pavimento, esse não é o problema. A gente sabe. Não, eu concordo com você. Né? O problema eu concordo com você. Eu acho que é a institucionalidade, que é a governança do sistema, e até para a gente pensar, porque da forma como foi feito, parece que os custos da operação, o cálculo tarifário para a operação do BRT era o mesmo da operação dos ônibus no tráfego banalizado, sem estações, sem os custos, enfim. Quando, no início da gestão do prefeito Marcelo Crivella, eu lembro que o então secretário, o Fernando McDowell, ele dizia que o BRT ganhava muito mais dinheiro, gerava muito mais dinheiro, porque ele tinha um ganho de escala, mas ele simplesmente desconsiderava todos os custos que vinham com isso também, né? Então, eu acho que falta realmente um modelo em que você tenha essa transparência para conhecer todos os custos e poder pensar uma forma de remuneração que não recaia exclusivamente sobre o passageiro. Cristina, como está a situação no Brasil de maneira geral? Dá uma passagem, uma viajada aí com a gente pelos BRTs no Brasil. Obrigada. Acho que a Clarice já fez um ótimo apanhado, que eu acho que sem essa contextualização que a Clarice já fez na resposta anterior, a gente não consegue entender a situação atual. Eu acho que a pandemia, como a Clarice trouxe, ela agravou uma crise que a gente já vinha tendo no Brasil nos últimos anos, pela um pouco da falta de transparência, um pouco desses modelos que a gente vem replicando há anos, com contratos de concessão super longos, com os congestionamentos aumentando cada vez nas nossas cidades, mais e mais, que os ônibus não têm a prioridade, como eles são a maior modo de transporte coletivo, são os ônibus, eles não têm a prioridade, acabam concorrendo muito no congestionamento, isso leva a maiores custos operacionais, uma maior necessidade de frota para operar o mesmo sistema de anos antes. Então, a pandemia só veio e agravou e acentuou essa crise e mostrou para todo mundo que é uma crise que a gente precisa lidar para conseguir continuar tendo sistemas nas nossas cidades que, de fato, tenham qualidade, que tenham outras fontes de receita que não só a receita tarifária. Por toda a questão da equidade que os sistemas trazem, hoje muitas pessoas necessitam do sistema de transporte coletivo por ônibus, a gente precisa oferecer para elas um sistema de qualidade. Acho que esse ponto que a Clarice trouxe é um debate que aqui no Brasil a gente precisa conseguir trazer mais, não só dos contratos, que a gente consiga ter contratos separados de operação e aquisição dos veículos, disponibilização dos veículos, mas também trazer a discussão do quanto que a sociedade paga para essa infraestrutura, que muitas vezes vem essa conversa de vamos ter dinheiro ou não
para o sistema de transporte coletivo, mas a gente não discute muito quanto é gasto do orçamento anual das cidades em pavimentação, em construção de viadutos e tudo mais, e é um dado super difícil de se conseguir para cidades brasileiras. A gente tem usado muito um estudo que está disponível, a gente sabe que é uma realidade distinta, que é uma realidade canadense, que eles fizeram um estudo para ver quanto que a sociedade paga para cada dólar que a pessoa investiu. Então, se a pessoa decidiu usar caminhar, ela investe $1 e a sociedade paga 1 centavo de dólar. Se ela investe $1 para andar de bicicleta, a sociedade paga 8 centavos de dólar. Se ela gasta $1 para andar de ônibus, a sociedade paga 1,50. E se essa pessoa paga $1 para andar de carro, a sociedade paga 9,20. A gente precisa começar a trazer para a discussão esses números que estão por trás do quanto a sociedade paga para prover essa estrutura, de que a gente está falando de custos das externalidades geradas pelas emissões, pelo ruído causado pelos veículos, mas também da questão de estacionamento nas vias públicas, dos congestionamentos gerados, da perda de produtividade associada, além dessa pavimentação das vias. A gente precisa começar a dar transparência para esses dados, para a gente ter uma discussão no mesmo nível. Então, se a gente vai falar de receitas extratarifárias, de onde vai vir esse dinheiro? Que nem o Ramon mencionou um pouco antes. Esse dinheiro está indo para outro lugar. Talvez se a gente tirar essa prioridade de construção de novos viadutos, de pavimentações e priorizar o transporte coletivo, a gente encontra esse dinheiro para qualificar nossos sistemas e cria as condições necessárias para ter um sistema de maior qualidade. Então, Suzy, de maneira geral, acho que todos os nossos sistemas hoje, não só os BRTs, mas sistemas de ônibus no Brasil, estão passando por essa crise. Eu acho que um ponto importante também da gente mencionar é que os sistemas BRTs, eles fazem parte dessa rede. Então, a gente precisa pensar, quando a gente vai implementar um sistema BRT, que ele vai fazer parte da rede. Então, a gente precisa repensar o sistema alimentador para não ter sobreposições, porque isso é um custo a mais para o sistema que tem no final, se a gente não pensar nesse replanejamento e otimização. E daqui a gente tem um outro ponto de governança que a gente não conseguiu avançar tanto no Brasil nos últimos anos, que também que é a questão da integração metropolitana, né, que faz com que esses custos sejam ainda maiores e o potencial de ganho e reduções do custo do sistema, se a gente integrar dois sistemas para transportar um número similar de pessoas, a gente conseguiria ofertar um sistema de muito maior qualidade. E eu ainda traria mais um, que faz parte dessa integração metropolitana, também essa questão da integração com sistemas metroviários. Então, acho que pensar na integração tarifária, quando a gente tem esses sistemas, para de fato a população ver o benefício dessas infraestruturas que a gente está provendo nas cidades e conseguir ter um transporte de fato integrado do tarifário, do físico e do operacional com qualidade, porque não adianta a gente oferecer diferentes alternativas de transporte se as pessoas não vão ter capacidade financeira de arcar com os custos desses diferentes modos de transporte no seu deslocamento diário e vão continuar usando modos de menor qualidade e tudo mais. E eu acho interessante isso que você falou, porque uma das maiores reclamações que a gente ouve, né, que eu acompanho pelas redes sociais, eu participo de várias páginas, fico lá comentando com as pessoas, gente das Memória das Linhas ônibus, uma página que adoro, eles podem antiquíssimas, enfim, são histórias ótimas e tudo mais, mas o pessoal reclama muito da baldeação. Todo mundo quer uma linha direta saindo da porta da sua casa e indo até o seu destino. Eles reclamam da baldeação porque ela não é bem feita. Você tem que ver, o passageiro tem que ver vantagem para poder deixar o seu automóvel. Então, a Clarice se referiu mais cedo de que existe um histórico de precarização dos sistemas de transporte público, né? Porque as pessoas não investem permanentemente neles. Se a gente for pensar no que aconteceu na rede ferroviária que o Brasil tinha, eu acho que esse é o maior caso que a gente tem de um desmonte de sistema, né? Porque ela já foi um modelo para o mundo. As pessoas falam que andar de trem era o máximo e tudo mais. Na década de 80 chegou a ter um boom, foi o recorde de transporte de passageiros nas linhas de trem, e nas décadas seguintes a gente viu essa queda se acentuar e a deterioração do sistema. Então, realmente, é preocupante porque não é exclusivo de um modal, não é exclusivo de um sistema. Parece que
porque o serviço é concedido, ele deixa de ser uma responsabilidade do poder público também, quando, na realidade, quando você concede a operação à iniciativa privada, você está compartindo essa responsabilidade. E aí a gente volta àquele problema de ter um instrumento institucional, um instrumento de governança que faça esses dois atores funcionarem em sintonia, né? Então, nós falamos aqui também já várias vezes nessa questão do financiamento, estamos vendo aí que nós estamos num ponto em que nós vamos ter que passar, nós temos que mexer no que é invisível da operação, porque o que as pessoas veem são as estações, os ônibus, o motorista, mas eu acho, e aqui, pelo que a gente está conversando, me parece que é um consenso, que a parte invisível do transporte público ela tem uma importância tão grande quanto o equipamento ou a infraestrutura. Então, para a gente encerrar, e encerrar de uma maneira positiva, tem um ditado em inglês que diz: não me preocupam as pessoas que não veem as soluções, me preocupam aquelas que não veem os problemas, porque se a gente não enxergar o problema, não é possível encontrar a solução. Eu queria pedir a vocês, numa rodada que vai começar pelo Ramon, que vocês me dessem assim, 2 dicas, 2 sugestões do que pode ser feito pelas gestões, pelas administrações que acabaram de entrar aí, para qualificar esse sistema, para atrair os passageiros e para oferecer alguma coisa que o passageiro veja vantagem, tanto do ponto de vista tarifário, quanto desse ponto de vista de conforto, que ele entenda, por exemplo, que a baldeação não precisa ser punitiva, que ela pode ocorrer de uma forma fluida, ela pode acontecer de uma maneira natural. Ramon? Eu acho que o sistema de transporte coletivo público, como nós o conhecemos, ele está ferido de morte. E vão dizer, se a facada mais forte foi dada agora durante a pandemia, na verdade, esse sistema já estava doente há muito tempo. Os sintomas dessa doença é a perda continuada de passageiros. Agora, na pandemia, você teve uma perda abrupta pela parada da economia, por esse tipo de coisa. Mas você tinha uma perda crônica, mês a mês. Se a gente pegar aqui uma série histórica dos últimos 10, 15 anos, do número de passageiros transportados aqui em Belo Horizonte é decrescente e continuado. O que está por trás disso, né? Eu acho que tem um lado que poderíamos chamar, entre aspas, de positivo, que foi, pelo menos durante algum tempo, um crescimento da renda das pessoas, etc. Tá? Mas eu acho que é, antes de tudo, perda de qualidade do serviço, né? A pessoa, frente a um serviço não qualificado, ou pior do que isso, que vai perdendo qualidade a olhos vistos, esta pessoa, tendo alguma possibilidade, ela troca de modo de transporte. Ela vai, na pior das hipóteses, para a moto, né? Tinha aquela situação de ter propaganda de financiamento de moto na traseira do ônibus. Lembrando que, com o valor do Vale Transporte, ele pagava a prestação de uma moto. A Jussara Belavinha foi minha colega na BH Trans, é da casa, funcionária número 1 lá, primeiro registro e tal. Ela gosta muito de chamar a atenção que praticamente hoje no ônibus, 7 horas da manhã, tem mulheres, porque todos os rapazes foram para o serviço de moto. Essa coisa disseminou, né? E me preocupa mais ainda quando, passado a pandemia, como que vai ficar isso? Vai ficar uma marca nas pessoas, que o sistema não é sanitariamente adequado, etc., mais gente vai estar saindo do sistema coletivo, do sistema público.
A implicação disso é maior congestionamento, maior emissão de gases, maiores números de acidentes, etc., etc. Nós sabemos as externalidades. Tá? Eu acho que, como disseram aí há pouco, nós temos uma questão institucional de organização e de institucionalização a ser modificada. Nós temos que pensar modelos de concessão diferenciados, talvez separar fornecedor de ônibus, fornecedor, vamos chamar assim, da infraestrutura dos ativos fixos, tempos de concessão. Eu me lembro, há muitos anos, eu fiz um curso no Banco Mundial e eles defendiam concessões curtinhas de 5, 6 anos. Aquilo nos parecia uma coisa de doido, gente doida falando isso, né? Mas, dependendo da forma que você organizar, redesenhar o sistema do ponto de vista institucional, das obrigações, você pode fazer isso, recuperar o investimento em prazos mais curtos e criar uma competição pelo mercado mais agressiva e que traga algum tipo de vantagem para o usuário. A outra coisa, eu acho que nós temos que investir muito um tipo de serviço de transporte coletivo sob demanda. Se o setor público não trabalhar isso, nós vamos ter Ubers dos ônibus, que já estão aparecendo, e a gente não acreditava na possibilidade de alguém fazer frente a um sistema institucionalizado como era o serviço de táxis, e de repente fizeram e ocuparam um espaço, né? Os modelos Uber da vida. Vai ter ocupação de espaço no sistema de transporte coletivo, ônibus, seja o equipamento, o material rodante que for, pegando a pessoa onde ela quer ser buscada para embarcar, deixando ela na porta, um verdadeiro serviço porta a porta. Isso vai ter que ser pensado, a tecnologia existe para esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que isso vai ser disseminado, assim, tudo vai ser isso, mas eu acho que é um caminho para melhorar a qualidade do serviço e para enfrentar uma onda de fuga do transporte coletivo que vai se acelerar no pós-pandemia, se nada for feito. Cristina, quais são as suas sugestões? O que você acha que pode ser feito? Eu acho que a gente tem que sempre pensar na priorização do transporte coletivo para a gente estar num momento de garantir que o sistema, como ele está, que nem disse o Ramon, que ele sobreviva ao menos para a gente não deixar de ofertar esse serviço para as pessoas. Então, a gente precisa pensar na sobrevivência. O que a gente pode fazer para isso? Na priorização dos sistemas, através de faixas de ônibus, para tirar os ônibus que ainda estão na rua do congestionamento, pensando em medidas de integração com o transporte ativo, como algumas cidades do Brasil já têm feito. Isso no curtíssimo prazo, são medidas que a gente precisa começar a fazer de imediato para a garantia da operação dos sistemas. Mas aí, mais para o médio e longo prazo, a gente vê como essencial a gente pensar de fato e estruturar no Brasil as receitas extratarifárias, que foi um pouco do que a gente falou antes. Então, como que a gente pode reverter receitas de estacionamento para a melhoria do transporte coletivo, outras fontes de receitas para a melhoria do transporte coletivo. Então, pensar em como a gente vai garantir que existam essas fontes de receita que não seja só a tarifa para o sistema de transporte coletivo por ônibus. E uma outra parte fundamental para isso, eu acho que é os pontos que o Ramon comentou, que é a parte do modelo de negócio. Então, como que a gente vai trazer para o Brasil esses novos modelos de negócio? Eu queria também dizer que isso não é mais uma realidade tão distante, trazer exemplos próximos. A gente tem cidades da América Latina implementando esses modelos de separação de operação
e provisão de frota. Então, Santiago está listando o sistema assim, e além de trazer benefícios para o sistema, também vai conseguir trazer mais veículos elétricos para a sua frota, que traz um benefício ambiental para o sistema, além de melhorar a qualidade. A gente vê que quando as pessoas andam de ônibus elétrico, elas percebem a menor vibração, o melhor ruído, e vem essa percepção de qualificação do sistema. Então, como trazer isso para o Brasil? Não é só Santiago, Bogotá também está fazendo modelos similares, então a gente vê que é um movimento que na região já está acontecendo, mas também a gente pode dar alguns exemplos do Brasil de inovações nas licitações. São José dos Campos está com a licitação aí para fazer um serviço que prevê serviço sob demanda na licitação do transporte, trazendo essa flexibilidade para operar em algumas áreas da cidade, sob demanda e tudo mais. A gente precisa conseguir trazer para as nossas cidades essas inovações que antes pareciam distantes, a gente brinca que a gente sempre trazia para essas conversas Londres, outros países da Europa e tudo mais, agora a gente já consegue trazer exemplos da América Latina. Então, o Brasil precisa voltar a ser pioneiro nessas questões de mobilidade, que a gente foi, como a gente comentou, o BRT nasceu no Brasil, foi para Bogotá e depois voltou para cá, mas voltar a ser pioneiro nessa área e começar a trazer novos modelos e explorar isso dentro das nossas cidades. Então, eu acho que é um ponto fundamental para a gente conseguir manter aí os sistemas com menores tempos de contrato, que foi um ponto que o Ramon trouxe, que essas cidades já estão fazendo, que eu comentei, Bogotá e Santiago e tudo mais. Então, como a gente vai trazer isso de volta para o Brasil, que já tem bons exemplos perto da gente, que passaram por esse caminho, e a gente tem como aplicar a nossa realidade como uma maneira também para o médio prazo dos nossos sistemas. Clarice, deixa aí para você o encerramento, talvez a parte mais difícil, porque os dois são craques, né? Mas eu sei que você é fera. Tudo, mas tudo bem, é ótimo, porque isso quer dizer que nós concordamos, sim, quer dizer que os pontos que eu tinha anotado são, de fato, alinhados aí com as prioridades. Acho que as medidas de curto prazo que a Cristina mencionou são importantíssimas, né? Da gente repensar a distribuição do nosso viário, isso tem que ser feito para ontem, né? Tanto para a infraestrutura para faixas exclusivas, para a priorização do transporte público, quanto infraestrutura de transportes ativos e a integração entre esses sistemas. Né? Acho que, assim, no cômputo geral, a gente precisa avançar urgentemente com medidas que ajudem a evitar a estigmatização do transporte público e a concorrência com os modos individuais, que, principalmente no contexto da pandemia, é o que mais está acontecendo. Então, desde a gente vir aí de uma discussão, como a gente já falou, então, né, novos modelos de concessão, contratos mais curtos, é isso mesmo, adoção de tecnologias limpas, essa é a oportunidade fundamental, né, um design de serviços, né, como é que a gente, de fato, revê o serviço, revê toda a experiência do usuário. Então, um foco na experiência do usuário, né, acho que com mais cuidado é fundamental, e pensar em sistemas com capacidades resilientes e adaptativas aí para lidar com os eventos extremos sanitários e climáticos é importante. Mas acho que, assim, de um modo geral, o que a gente está vivendo agora é uma oportunidade, entre aspas, de reorganizar o nosso entendimento enquanto sociedade do que é inegociável para a gente viver na cidade. Né? Então, isso é importante. A gente precisa revisitar aí esses entendimentos que a gente tem do que é fixo, imutável. Né? Não, o sistema de transporte público só pode funcionar assim. Os carros precisam desse espaço. Não, a gente precisa rever o que a gente entende como sendo fundamental enquanto público, enquanto coletivo, enquanto o que beneficia a maioria, o papel do Estado em viabilizar isso. Acho que a gente está agora numa oportunidade de revisão disso enquanto sociedade, nessa valorização do bem comum. E o transporte público está no centro disso. Então, a gente precisa, de fato, pensar como é que a gente vai fazer com que renasça o sistema de transporte público. Não é salvar o sistema precarizado pré-pandêmico, é pensar num novo sistema de transporte público, um novo desenho. Isso exige uma nova governança, isso exige novos entendimentos e engajamento da sociedade como um todo. Acho que esse é um caminho de longo prazo, mas esse é o caminho. Rever os contratos é importante. Por que não pode parar para rever contrato? A gente vai ter que rever contrato, a sociedade mudou, as demandas mudaram, as emergências mudaram. Vamos rever contrato, vamos rever os indicadores, vamos rever como é que esses sistemas vão atender a sociedade de hoje e do futuro, né? Porque também não adianta ficar tentando atender a sociedade somente de hoje, porque as cidades estão mudando com muita celeridade. Mas é um problema de um modelo e de um modelo que começa errado na medida em que ele não reconhece a essencialidade do transporte público para a população. Então, eu queria
fazer uma rodada, agradecer muito a todos vocês, dizer que Clarice e Ramon já estiveram aqui mais de uma vez, Cristina nos aguarde, chamaremos outras vezes também, porque é um prazer conversar, para mim é um prazer conversar com vocês, e eu acho que para todo mundo é muito importante ter a visão de pessoas que trabalham com transporte, seja na gestão, como o Ramon, seja nessa construção de uma participação coletiva nas decisões do transporte na cidade, como fazem o ITDP, representado aqui pela Clarice, e a WRI, representada aqui pela Cristina. Então, Clarice, muito obrigada. Está com você a palavra para se despedir, dar o seu último recado. Obrigada, Suzy. Obrigada por me convidar para participar de mais uma discussão aqui no canal. É sempre um prazer. É ótimo também estar com a Cristina e com o Ramon, que são parceiros de longa data. A gente está aí nesse momento, né, no qual a gente não precisa só que as cidades retomem suas atividades com segurança, mas a gente precisa, de fato, fazer com que renasça, né, o sistema de transporte público. Acho que essa é uma fala que eu tenho repetido muito e que é fundamental, né? A gente precisa de transporte público, né, atendendo as diversas demandas da cidade. A gente precisa de um sistema de mobilidade integrado, né, com transportes ativos, transportes públicos sob demanda, veículos limpos, né? A gente precisa repensar essa forma como a gente circula na cidade. E talvez aí essa pausa desse 1 ano, né, que tivemos e todo esse sofrimento pelo qual a gente vem passando nos ajude a redefinir aí alguns parâmetros, né, de vida na cidade, vida em segurança, né, e olhando aí para o futuro, para as gerações futuras. Então, acho que essa é a cenourinha diária que a gente tem aqui, né, para repensar esses sistemas e contribuir aí, incidir o máximo possível, contribuindo na discussão da política pública no Brasil. Tá? Então, conte comigo para outras conversas enfim, é isso. Obrigada. Um abraço a todos. Cristina. Bom, também queria agradecer o convite. Prazer estar aqui com você, Suzy, Ramon e Clarice, conversando sobre esse assunto tão importante hoje na atual circunstância, que a gente falou bastante já, de pensar em novos modelos para o nosso sistema de mobilidade, ajudar as pessoas a entenderem esse papel essencial que o transporte coletivo tem na vida das nossas cidades e como que as cidades podem traçar os seus caminhos para chegar lá. Então, super prazer, muito obrigada pelo convite e à disposição para próximas conversas aí, quando você quiser, para a gente continuar conversando sobre a área de mobilidade. Então, muito obrigada. É um prazer, Ramon e Clarice, estar aqui com vocês. Ramon. Eu quero mais uma vez agradecer a você, Suzy, pelo convite. Acho que esse seu esforço deste programa é um esforço importante. Quero falar da minha satisfação de rever Clarice e Cristina, como não só rever essas duas moças competentes, mas retomar, né, rever o contato tão importante, tão profícuo que tivemos com as entidades das quais elas são técnicas e dirigentes importantes. WRI, TDP, me lembro aqui agora também do IEMA, que nos ajudou muito na época da construção do BRT, fazendo avaliação de emissões, de possibilidades de redução de emissões de gases. Eu acredito muito nesta partilha, nesse compartilhamento da ação entre o poder público, das agências reguladoras e das organizações não governamentais que têm esta finalidade de prestar suporte, cooperação técnica. É muito importante isso. E nos trazer experiências e pessoas qualificadas para nos ajudar. Eu acho que o Brasil, como vocês bem lembraram, criou o BRT, né?
mas foi preciso que ele fosse lá para fora para depois a gente valorizar e entender, e com essa coisa tão nossa, e inclusive recebê-lo com um nome americanizado. Aí ele passou a ter alguma relevância. Dizer que acho que nós vivemos uma crise profunda do sistema de transporte público nesse momento. E esta crise não é de hoje, ela já é de alguns anos, mas ela foi agravada enormemente nesse período da pandemia, e realmente esse sistema vai ter que ser redesenhado, reconstruído em outras bases institucionais, organizacionais e principalmente tecnológicas. Eu acho que vamos ter que aproveitar muito as novas tecnologias da automação, da eletrificação, do compartilhamento, para poder reconstruir esse sistema que seja coletivo, que seja público e que dê conta de garantir a competitividade das nossas cidades, o acesso da mão de obra ao trabalho, ao lazer, à educação, etc. Muito obrigada a todos vocês. Ramon, meu sentimento é o mesmo. Nós trabalhamos tantos anos, tão próximos. Eu estava com uma imensa saudade de estar reunida com vocês. Então, aguardem, que vem mais por aí. A gente tem que estar discutindo constantemente, porque a Clarice falou também, as coisas não param, o sistema não está... os modelos não podem ser fechados, porque a sociedade é dinâmica, as cidades são dinâmicas, e nós precisamos estar constantemente nos adaptando e buscando soluções que atendam ao desejo das pessoas. Então, enquanto isso, a gente vai estar aqui conversando com pessoas maravilhosas como vocês, ajudando a quem nos assiste a entender o que é direito deles, o que é direito social e o que é um dever de entrega, seja do operador, seja do poder público. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.